ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Uma palavra de fé, esperança e amor faz bem ao coração. Um gesto de caridade, um aperto de mão, é o amor em ação. Uma grande luz brilhou no horizonte, iluminou os montes
e a terra se transformou. Um novo sol se abriu e o mar se acalmou. As flores se abriram, então surgiu o amor. Os anjos lá dos céus tocavam lindas melodias e o povo aqui na terra cantava com alegria. A paz então chegou, trazendo esperança. O amor e a caridade trouxe a bonança. Jesus a todos prometeu uma nova morada na terra de Deus. Um novo sol se abriu e o mar se acalmou. As flores se abriram, então surgiu o amor. Os anjos lá dos céus tocavam lindas melodias e o povo aqui na terra cantava com alegria. A paz então chegou, trazendo esperança. O amor e a caridade trouxe a bonança. Jesus a todos prometeu uma nova morada na casa de Deus. Jesus a todos prometeu uma nova morada na casa de Deus. Deus abençoe, Toninho. Gratidão, Deus abençoe. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Antônio. Boa noite. Meu xará. Boa noite, Toninho. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem. Aquele abraço aí. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Cida. noite. Boa noite, Alenita. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Sejamos todos Boa noite, bem-vindos Cida. à Boa noite, Fraternidade todo mundo. Espírita Jesus de Nazaré. Nós vamos fazer aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Enfermidade e fé. A enfermidade do corpo é a oportunidade divina para embelezamento da alma. Por mais difícil que seja a situação enfrentada por ti ou por ente querido, no que se refere aos problemas do corpo físico, permaneça acreditando em dias melhores e na bênção da corrigenda para o corpo. Neste momento, procure estar ainda mais unido à família, fazendo um tratamento espiritual coletivo. Confie nos médicos da terra que tanto estudaram para isso. Jesus se manifesta por meio deles e permanecerá no leme. Davi, no seu famoso salmo, assim nos ensina: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Enfermidade e fé. Nossa gratidão ao nosso irmão Toninho pela harmonização, nossa gratidão ao nosso irmão Antônio José por estar aí nos auxiliando neste momento de reflexão, e a nossa gratidão a todos os nossos irmãos que estão conosco nesse estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos respirar bem fundo
elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada e por esse momento de estudo e reflexão. Vamos agradecer a Jesus, que é o nosso irmão maior, que veio até a Terra, deixou seu exemplo para que possamos seguir. A nossa gratidão a Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que este momento, que essas nossas vibrações, essa nossa doação de energia possa estar unindo com a dos nossos irmãos desencarnados, dos nossos espíritos protetores, e está levando harmonia, entendimento, compreensão a todos os corações dos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nas penitenciárias, nas creches, nos orfanatos, muitas vezes em leito de dor. Então, que cada um possa receber essa vibração e compreender que Deus está no controle de tudo. E que tudo que a gente passa é 1 minuto, 1 segundo no relógio da eternidade. Então, que nós venhamos verdadeiramente estar buscando os ensinos do Cristo. Senhor, nós te pedimos também para que possa estar do lado do nosso irmão Antônio José, para que ele possa ser intuído, para trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações, para que possamos verdadeiramente colocar na nossa prática, no nosso entendimento do dia a dia. Senhor, nossa gratidão, e nós te pedimos para iniciar os estudos da noite de hoje. Sejamos todos bem-vindos. Antônio José, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Boa noite para nós todos, então. Vocês estão me ouvindo? É? Bom, então, vamos iniciar até às que hora? Até às 5 para 9, né? Para 8, né? Tá. Bom, então, vamos lá. Trabalhar em conjunto, né? Conforme tem sido feito sempre. E o tema é leis divinas ou naturais, foi o que nós propusemos aí aos amigos aí. Antes que nós entremos propriamente na situação, é ideal que nós lembremos uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 167, da qual Kardec pergunta àqueles que o assistiam na confecção daquela obra, e ele, então, após a questão, ele tem uma resposta algo muito saudável, na minha opinião, né? Ele questiona o seguinte: qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos, entre outras situações, diz o seguinte: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, é necessário que nós guardemos essa resposta e até essa pergunta: qual o objetivo da reencarnação? Porque a questão 132, ele questiona qual o objetivo da encarnação. Todos nós que temos aí estudado os livros bíblicos, principalmente aqueles do Velho Testamento, temos como base alguns companheiros que foram qualificados e chamados pelo Criador para que colocasse no meio do ser humano da época, ainda sem um preparo, sem uma instrução racional e sentimental, caminhos para que tal se fizesse. E um desses companheiros, lá no livro da Gênesis, é Abraão, que era um personagem bíblico, como todos nós conhecemos, como diz citado na Gênesis, a partir do qual teriam desenvolvido as religiões, ali então chamadas religiões abrâmicas. Eram as principais vertentes, ou os principais caminhos para o monoteísmo, que eram o judaísmo,
o islamismo e o cristianismo. Por que cristianismo? Nós vamos ver isso mais à frente. Então, Deus disse a Abraão para deixar a sua terra, Ur, com a sua família, dando ele a condição de deixar para a terra que, através daquele seu mensageiro, ou seja, do mensageiro de Deus, indicasse. Então, assim, foi dessa forma que Abraão deixou a sua vida um pouco sedentária, não é? Para viajar para Canaã. E essa migração de Abraão assim, tem um grande significado no campo da história. Se nós formos comparar a epopeia, né? Ou o crescimento de Moisés mais à frente, ou mais tarde, como queira, que trouxe de volta aqueles mesmos companheiros levados ao Egito por Abraão, trouxe de volta a Canaã, ou a Canaã, como queira, os hebreus, de regresso do Egito. Porque, como nós sabemos, eles eram lá companheiros que eram usados como escravos, semi-escravos. Isso aí, nós vimos que esse episódio aconteceu, onde tem ali algo que é inesquecível, que foi a abertura do Mar Vermelho, não é isso? Então, ao homem da época que não tinha nenhum conhecimento, além de entender que dentro do mundo da primitividade, ou do mundo primitivo, estava a caminho, esse homem, a única oportunidade que ele tinha para si é de fazer a sua lei. Ou seja, ele fazia a sua lei, né? E, ao mesmo tempo, ele não tinha condições de ser julgado. Lá no livro de Romanos, no capítulo 2, verso 12, dando continuidade, há um ditado popular: aquele que não conhece a lei, faz a lei. Mas, à medida que ele é conhecedor da lei, ele é julgado por essa lei. E lá no livro de Romanos, no capítulo 2, 12, está escrito o seguinte: porque todos os que sem lei pecarem, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecarem, sobre a lei, e todos que sobre a lei pecarem, serão julgados por essa mesma lei. Então, é o que nós dissemos. Popularmente, foi o que nós dissemos. Aquele que não conhece a lei, faz a lei, mas à medida que ele é conhecedor, ele é julgado por essa lei. E olha, se nós formos assim, fazer um relato do que foi o trabalho de Moisés nesse período, nesse condicionamento da época para dar rumo ao homem, principalmente nos campos do sentimento e no campo da razão, ele sofreu muito. A dificuldade de liderança dele durante o êxodo, ou seja, as promessas, a obediência às leis, a crença na religião, ou seja, no monoteísmo, etc., foram bem pesadas até o recebimento das placas, ou do decálogo. Nós vimos aí, num certo instante, que quando ele desce do monte, com os 10 mandamentos, ele depara lá com uma situação de uma estátua, ou que foi criado por aqueles que até então estavam sob a sua égide, sob o seu não domínio, mas sob a sua guarida. Nós vimos que eles, com ouro aqui, ouro ali, outro aqui, formaram lá e deram ideia do que seria, né, por eles, a proposta física do Criador. E aqui nós vimos o que aconteceu e por aí fora. Então, o momento dele, até então, foi muito difícil. Nesse êxodo, ou seja, nessa viagem do Egito até a terra prometida, até Canaã, ou Caná, como queira, naquele período de anos e anos, da qual vieram com ele milhares e milhares não só de companheiros da sua raça, mas inclusive alguns egípcios que não concordavam com o poderio daquele governante, se não me engano, era Ramsés II,
E ali, naquele inteirinho, durante toda aquela caminhada, foram surgindo pequenos vilarejos, pequenas cidades, e através desse recebimento da placa com os 10 mandamentos, ou seja, do decálogo, muita coisa mudou, ou seja, não ficou totalmente fácil, mas muita coisa mudou, deu uma amenizada em situações, da qual o homem em si, como disse, baseado na sua condição do campo do sentimento e da razão, mudou-se alguma coisa drasticamente, podemos dizer. Porque ali começaram a entender o que era verdadeiramente a religião ou a crença num só Deus. Ali eles começaram a entender, através daquelas 10 leis, né, que estavam ali compostas no Decálogo, o significado para tal. E dando continuidade ao tempo, com mais facilidade já no entendimento dessas leis, dessa moral dentro do campo, como disse, racional e sentimental, nós vimos que veio entre nós um companheiro, não é? Que, a bem da verdade, foi a nossa base, foi a nossa meta, foi e o é e será Jesus. Mas antes de qualquer situação, é necessário que nós façamos, que dissemos aí a respeito de mundo primitivo, ou de primitividade. Então, o que é o mundo primitivo? O mundo primitivo é aquele mundo, né, que é destinado às primeiras encarnações do Espírito. Esse é o mundo primitivo. Neste mundo, né, ou seja, nele se encontram todos os seres nas suas fases que estão dentro do campo inicial do progresso moral, que, como disse, enquadra aí o senso ou as virtudes do campo racional e do campo sentimental. Ainda nesses companheiros pouco desenvolvidos, razão pelo qual dissemos que Moisés, a bem da verdade, sofreu muito, ou seja, teve muita dificuldade para emblemar a esses homens da época a verdadeira lei, ou seja, a lei única do Criador. E o Decálogo foi a base fundamental para que tal acontecesse. E nós sabemos também, é lógico que tudo isso está dentro de um contexto vindo das informações e instruções espiritistas, nós sabemos que a mudança de mundos, né? Ou seja, de primitivo para expiação em provas, regeneração, entre outros, é o adiantamento do espírito e não propriamente do mundo material que ele vive. Pois esse mundo, nós sabemos muito bem, que ele permanece ou permanecerá em todas as suas formas de criação. Ou seja, o mar está lá presente, as árvores, os animais. Então, ele mantém-se dentro daquela originalidade. Então, exatamente o que muda... Está com Deus, Toninho. Deus o abençoe. O que muda é exatamente esse adiantamento desse companheiro. Então, aí nós voltamos mais uma vez à questão 67. Qual o objetivo da reencarnação? Então, por aí a gente vê que embasa em tudo que está sendo, que nós estamos dizendo. Que a reencarnação, nós sabemos perfeitamente, como está escrito lá, que ela é a base para o progresso e a melhora, ou o melhoramento da humanidade. Então, consequentemente, tudo isso aí nos informa, através dessa questão, que o espírito caminha pausadamente, podemos assim dizer, rumo à sua evolução total, até chegar no mundo dos espíritos puros. E para isso são necessários N ou milhares de reencarnações, de idas e vindas. Só para nós termos uma ideia, nós vivemos no mundo de expiação e provas, cada um dentro do nosso adiantamento, que quem somos nós, não nos desmerecendo-nos, mas quem somos nós para nos compararmos a um Chico Xavier, que, curiosamente, esteve ou viveu a sua última estada nesse mesmo mundo de expiação e provas onde nós vivemos. Então, por aí nós vemos que o adiantamento moral, que aí entra a questão da razão e do sentimento, é muito mais milhares e milhares e milhares de situações no campo do adiantamento, mas que está ou estava vivendo no nosso mesmo mundo.
Então, resumindo, o que se automodifica, ou essa transformação, essa evolução, é do espírito, evidentemente, não é? Que busca, neste mundo, a sua forma nominal, ou seja, a sua condição material, para que ele progrida, para que ele vença, para que ele fale, para que ele, de todas as formas, entenda muito bem, através desse corpo material, o caminho que ele é dirigido. Bom, então, como nós dissemos, surge aí, após o que está escrito lá no Êxodo, um pouco em outras obras do Velho Testamento, chamado também obras significativas. Então, surge a história, na história, a figura de Jesus. Que nós temos, assim, um maior conhecimento a respeito, até pelos estudos e pela vivência, pelo que ele prega, não é? Cuja simbologia é natural deste companheiro, vindo como filho unigênito, não sendo, na época, tendo estado no nosso meio, o meio dos homens, como Abraão, como Moisés, que foram indicados, mas trazido como um filho unigênito, e primogênito, ou seja, o primeiro, né? Entendemos o primeiro filho dentro de um escalamento direcionado ou diretamente do Criador. E a simbologia desse homem, ou seja, a base desse natural, desse companheiro nosso, era o amai-vos uns aos outros, que tem tudo a ver exatamente, não só com aquilo que Moisés se propôs, a muito custo, a colocar no coração, ou seja, nas ações do homem da época, e que nós vimos que veio a conseguir em parte somente após, como disse, o recebimento do Decálogo. Então, a base, a simbologia, a base principal da vinda de Jesus era essa: amai-vos uns aos outros. Sem mudar, bem da verdade, uma vírgula, um tio, como queira, na obediência das leis de Moisés, ou seja, conforme eram as leis trazidas e estabelecidas pelo Decálogo. E isso, se nós quisermos ver, ele não muda em nada. E lá no livro de Mateus é relatado isso, lá no capítulo 5, no verso 17 de Mateus, está escrito: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, por aí nós vemos que ele já veio num condicionamento da qual o homem já estava mais preparado para a sua proposta. Ele não veio trazer olho por olho, dente por dente, mensagens como tal. Pelo contrário, essa. Ele veio trazer projetos cuja proposta, dentro de um campo de finalização, era exatamente fazer com que os aspectos do campo do sentimento e do campo racional se enquadrassem na necessidade do homem da época e a posteriori. Então, nós vimos lá que esses companheiros no passado, como Moisés, tiveram, sim, uma dificuldade muito grande. E Jesus veio estar conosco numa transferência quase final, segundo relato, algumas obras que nós temos aí, de companheiros outros, escritores dentro das filosofias espíritas, veio estar conosco dentro já praticamente dentro do mundo de expiação e provas. E quais são esses? São os mundos nas quais os espíritos reencarnam, né? Nós sabemos, para expiar os seus erros de vidas passadas. Além disso, né? E passar por provas que vão contribuir, evidentemente, para a sua evolução. Mais uma vez, a questão 67 está aí, nos retratando e nos dizendo isso aí. Nós temos obras, como dissemos aí, que retratam, possivelmente, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz-nos alguma coisa a respeito, a partir dos primeiros capítulos. Ou seja, nesse mundo ainda que nós viemos, expiação e prova, né? O mal
ainda é dominante entre os homens ou não? Quando eu falo os homens e entre os espíritos, que como queiram. Embora nesse nosso mundo já haja, nesse mundo de expiação e prova, já haja a prática do bem. Então, o que é preciso, ou qual que era a proposta desse filho, é de que esse bem fosse praticado. Então, é algo assim muito interessante, tudo que a gente vem relatando, porque é uma sequência. Se nós quisermos um inteirinho, ou seja, de Abraão a Moisés, podemos buscar outros tópicos que também auxiliaram nessa caminhada, nessa projeção. De Moisés, do feito de Moisés, ou seja, do seu condicionamento como tutor, digamos assim, entre todos aqueles que ele até então lideravam rumo a essa nova casa, essa nova terra, podemos dizer que de lá até Jesus nós temos outros companheiros que também tiveram responsabilidade para que tal fizesse. E esse mundo de expiação e provas, da qual falamos há pouco, que é onde o mal ainda existe, ele só vai mudar verdadeiramente à medida que o homem tiver uma base, hoje no nosso caso, sem esquecermos os 10 mandamentos, mas hoje principalmente no nosso caso, e para nós, que repito, estamos aí dentro da doutrina espiritista, compreendemos o que fala a questão 648 desse mesmo livro dos Espíritos. Lá, Kardec questiona o seguinte: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Olha, 10 partes. Compreendendo as leis de adoração. Se nós formos fazer um comparativo, a primeira lei do Velho Testamento, dos 10 mandamentos, qualquer, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aqui vem, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, lei de destruição aí, algo que nos chama, o que nos buscar um entendimento maior, essa descrição, destruição. Porque é bem da verdade, embora seja o que está escrito lá, mas nós entendemos como renovação. Ou seja, destruir o velho para que o novo se faça. Foi o que disse Batista, lá na sua última estada no Jordão de batismo, quando Jesus aparece, e num certo instante ele fala: necessário que ele cresça e eu diminua. Então, essa lei chamada destruição, ela é verdadeiramente algo chamado renovação. Ou seja, é destruir todo o mal, e principalmente no campo do sentimento, o espírito, ou seja, o homem é espiritualizado, ou seja, o espírito dentro da corpagem, né, humana, consegue diminuir ou acabar com ela e se ascender para uma nova oportunidade, para novos passos. Depois vem a lei de sociedade, outra, a lei de progresso, a lei de igualdade. Isso é lei muito interessante. Ser igual ao seu semelhante. Jesus, ele deu-nos um exemplo muito interessante para essa lei da igualdade. Quando eu chegava a ele, àquela certa cidade que nós conhecemos, e que aquele cobrador de impostos chamado Zaqueu estava ciente de que Jesus passaria por aquela rua ali, onde ele sobe, devido à sua baixa estatura, segundo consta, material, segundo consta nos escritos, ele sobe a uma árvore porque se estivesse no meio ou atrás de aqueles que estavam a receber Jesus, ele mal ou o não veria. Então ele sobe a uma árvore, conforme está escrito lá, para que ele pudesse visualizá-lo de uma forma como todos os outros o fariam, da cabeça aos pés. E Jesus, com
toda a sua humildade, permite que aquele cobrador de impostos, um homem altamente pecador, o olhasse de cima para baixo, ou seja, sem perder a sua condição do que ele se achava ser até então. Jesus, em momento algum, deixou de colocar-se de baixo, olhando para cima. Então, isso é um fato. Jesus colocou-se na igualdade em relação àquela situação. Depois temos a lei de liberdade e, por fim, ou seja, e por último, a lei de justiça, amor e caridade. Esta é a principal delas. Aí, lá no Livro dos Espíritos, fala que essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a igualdade a de Moisés, de natureza a abranger todas as situações de vidas ou da vida, fazendo assim que o homem, sem qualquer situação, como é que nós podemos dizer, absoluta de si, pudesse abrangê-la. Então, logo na frente, Jesus recebe como instrução dos Espíritos que a última lei é a mais importante por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual. Visto que essa lei está escrito lá, resume todas as outras. A última lei é a mais importante, repito, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual. Então, mais uma vez, se nós voltarmos à questão 167 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação, nós vamos ver que esta é a base, ou seja, o segredo embasado na resposta que está lá. Jesus ainda que dentro da sua proposta, que era essa lei, que era não fazer justiça, mas ser justo, porque essa palavra é uma palavra que nós precisamos de entendê-la e bem. Não fazer justiça, mas ser justo, amoroso e caridoso. Viveu momentos, conforme nós sabemos, né, pelos estudos que cada um de nós tem e acompanha, viveu momentos bastante delicados do seu semelhante ante a proposta que era exatamente essa, de colocar no seio do homem, da família, ou no coração do homem, esta que era a base do Criador, que era o amor. E temos lá N exemplos de tudo isso, até o principal de todos os exemplos, na qual ele é julgado, é dado ou sentenciado, e ali nós vimos no que aconteceu, no que se sucedeu. E ainda assim, naquele último instante, ou seja, no seu último sopro, ele não deixou de olhar da sua forma ao Criador, ante aos seus últimos suspiros, e pediu ao Pai que os perdoasse, pois não sabiam o que estavam fazendo. Já a partir de então, o homem já tinha uma base do conhecimento necessário ante o seu semelhante, ante essa proposta de amai-vos uns aos outros. E o livro de Marcos, grande parte dele, por ser, se não me engano, o menor dos livros do Novo Testamento, o livro de Marcos retrata algo muito interessante, como eu já disse aqui algumas vezes, lá no capítulo 16, no verso 15, quando parece-nos que na sua última aparição, ou seja, após a sua crucificação, o seu desencarne,
ele aparece na condição materializado, podemos assim dizê-lo, não é? Aos seus apóstolos, até então aos seus discípulos, que a partir daquele momento ele os outorga como apóstolos. E lá naquele verso 15 do capítulo 16, ele fala com eles, para que eles fossem a tanto quanto os locais, os lugares, e levassem a boa nova, ou seja, levassem o conhecimento da boa nova aos corações. A partir de então, nós vemos. Para quem tem o hábito de ler aí o livro dos Atos, o livro Atos dos Apóstolos, vê lá. Tantas foram os condicionamentos, tanto foram as curas, que aqueles companheiros até então, uns que duvidou de que ele era aquele que pediu para que tocasse a sua ferida, outro que havia um negado, não é? E por aí afora. Então, nós vemos lá no livro do Atos dos Apóstolos, N trabalhos maravilhosos desses companheiros, que compreenderam verdadeiramente o processo ou a proposta dessas leis naturais, ou divinas, como queira. Porque a partir do ato de cada um, ou dos atos de cada um, eles estariam, então, se imputando intimamente em todas aquelas leis de adoração, trabalhando em nome de Jesus, em nome de Deus. E a segunda, já dissemos, dentro do campo do trabalho, conservando os ideais do cristianismo, destruindo os males, ou seja, se auto-renovando cada um deles, vivenciando-se, ou seja, tornando-se úteis à sociedade e transformando dando a essa sociedade uma condição progressista, ou seja, imputando-os à lei do progresso, mostrando a tanto quantos aqueles que até então tinham seus ideais de forma diferente, um tanto quantos que o amor cobria a multidão de pecado de todos, indistintamente, e, consequentemente, o coração tornava-se mais, dentro da lei da liberdade, mais fluente, mais condicionado a estar onde o bem se propusesse. E temos lá aparece nos que já disse aqui também, outras vezes, um episódio onde Pedro, e parece-nos que João, não tenho tanta certeza, entram embasados naquela condição que está escrito lá no verso 16 do capítulo, no verso 15 do capítulo 16, entram na cidade de Formosa, e lá, não é? Todas as manhãs era levado lá um aleijado, para que pelo portal, naquele portal, tanto quanto os que entravam, principalmente, eles estendessem a mão e pedissem ali uma esmola. Quando esses dois companheiros, já nessa condição, de estar levando essas leis naturais, ou leis de Deus, colocando-as em prática, param ante aquela pedinte, e Pedro diz o seguinte, na minha opinião, algo assim, bastante maravilhoso dentro do contexto bíblico. Ele diz o seguinte àquele companheiro, meu irmão, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Levanta-te e vá aos teus. E aquele companheiro, igual a Jesus nas tuas curas, conforme é relatado em todos os evangelhos, levantou-se apropriadamente e foi ter com aqueles que, a princípio, igual quando Jesus trabalhava em prol do seu semelhante, ficaram surpresos de ver aquele companheiro daquela forma. É estabelecido e ali, todas essas condições que nós falamos, se a última lei não estivesse embasada na fala de Pedro, da forma que saía interiormente daquele nosso irmão, da sua condição espiritual, do seu espírito. Que o próprio Cristo solicitou a cada um deles. Ou seja, ali eles trabalhavam com
o condicionamento de homens justos, como era o Cristo, com o amor que Jesus trabalhou de uma forma muito sofredora, com muito sacrifício, e fez residência em seus corações, e principalmente mostrando a maior de todas as propostas de Jesus naquele campo, naquele instante, que era a caridade. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, parece nos verso 47, tem uma outra situação que também a qualifico como uma das coisas mais bonitas que está dentro do contexto bíblico desses evangelhos que nós temos ciência. É que entre o condicionamento do Sermão do Monte, lá diz o seguinte: se fazes o bem somente aos teus, o que fazeis de especial? Isso está no capítulo 5, do verso 47, do livro de Mateus. O que fazeis de especial? Ou o que fazes de especial? E é exatamente isto, essa situação, esta resposta, que nos objetiva hoje, no momento em que estamos vivendo, nesta identidade de cada um de nós, reencarnatório. Entendemos perfeitamente a nossa responsabilidade. Uma coisa muito interessante, que é necessário que nós entendamos, que para muitos, isso não entra no seu consciente. O homem, ele não é proibido ao erro. O homem que erra, ele tem a oportunidade da sua regeneração moral, da sua mudança dentro do campo desse erro praticado. E é aí exatamente que mora a questão do processo evolutivo. Porque aquele que cai, ele levanta. E ao levantar, ele procura, para não cair mais, tirar o obstáculo que está à sua frente, ou aquele que foi o causador da sua queda. E aí ele vai caminhar nos seus passos dentro da normalidade, dentro da segurança. Porque se ele quiser cair novamente, ele vai deixar o obstáculo, aí sim, ele estará mais uma vez se imputando ao erro. Jesus, em momento algum, pelo que eu entendo, deixou bem claro que o homem não deveria errar ou pecar. Mas ele dizia sempre àqueles que o buscavam: vá e não peques mais. Essa era a palavra do Cristo. Ou seja, dando a este ou aquele que até então ele assim dizia, a oportunidade de novos passos, de que verdadeiramente ele encontrasse a porta estreita e a partir de então ele trabalhasse dentro daquele processo do bem, do amor, da justiça e da caridade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 12, ou 16, ou 15, um desses três, sem dúvida, fala do trabalho de Santo Agostinho, que todos os dias, no amanhecer, saía para todos aqueles a qual por ele passasse e que tivesse nas suas necessidades o condicionamento de uma palavra, de uma forma objetivada de transformação, ele então agia embasado naquela proposta que era vivenciar principalmente essa lei da justiça, do amor e da caridade. E que ao final do dia ela relata
chegava ele à sua casa e, antes de qualquer situação, parava em si e procurava saber como e quando e onde, com quem ele não havia sido previdente, não havia sido aquele que exatamente estava dando a assistência. Se nós quisermos ter uma ideia de um outro companheiro, dessa forma, no ontem, nós podemos aqui também relatar um mensageiro que, tanto quanto aqueles companheiros que foram outorgados de discípulos a apóstolos, fazendo bem, trabalhando essas leis, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Nós podemos citar um elemento de ontem. O nosso querido e amado doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Eu digo ontem, porque 200 anos é muito próximo em relação ao que nós estamos relatando dos companheiros aqui, e até do próprio Cristo Jesus. Esse é um homem que, com a capa crística, ou seja, com o embasamento da proposta de Jesus, saindo não digo de uma crença, ou de uma não aceitação, não digo, mas de um momento apropriado, tal qual Moisés ante aquela luz lá na sarça, tal qual o chamamento de um anjo, ou seja, de um companheiro indicado pelo Criador a Abraão. Igualmente, ele, da sua forma, recebe abençoadamente o discípulo de uma obra, a edição de uma obra, da qual, no seu caminho de ida para casa, como todos nós sabemos da história, para passar o tempo, ele abre e ali exatamente acontece a sua transformação. Foi o momento que ele toca. E esse companheiro nós sabemos perfeitamente. Trabalhando nessa lei de justiça, essa lei do amor e da caridade, nós vemos que todas as suas formas de estado assejante, o seu semelhante, elas eram agraciadas como cura, como amor fraterno e outras formas de entendimento, e como principalmente a caridade de Jesus. Relatamos aqui num passado, e vamos fazê-lo novamente, a condição daquele nosso irmão, que dentro do lar a filha estava num processo inicial de doenças gravíssimas. A camada da esposa, que estava num processo de obsessão, já passando do seu primeiro para o segundo estágio, e ele, por sua vez, se achando o pior de todos, porque não conseguia nada, ou seja, estava desempregado, faltando tudo dentro dos lares, onde a desarmonia, ou seja, onde a harmonia já não existia mais. Até que então, através de um processo vindo do Criador, ou seja, de Jesus também como queira, esse homem é instruído a procurar um outro companheiro, um outro homem barbudo, no endereço tal, na noite tal, e assim o fez. Chega ele à porta da União, ou da Federação Espiritista, né? Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, e lá fica ele parado, ante tão grande movimento, fica ele parado esperando aquele companheiro com aquelas características descer a escadaria, o escadaréu. Quando ele diz este, também intuído, e ele fala: meu senhor, vim a ti porque me foste indicado, a minha situação é esta, esta e esta. Não tenho quase o que comer dentro da minha casa, ou nada. A minha esposa está vivendo um momento bastante, não digo depressivo, talvez o termo na época, mas um momento bastante aflitivo, fora de si.
E a minha filha tendo convulsões no campo febril constante, está acamada. E eu vim pedir-lhe uma ajuda. A princípio, para que possas me ajudar com alguma coisa para que eu ponha o alimento dentro da minha casa. E esse nosso companheiro, esse nosso representante, ao tocar os bolsos do paletó já um pouco surrado, viu que nada tinha, o anel já havia sido dado em outras situações. É intuído por esse companheiro maior, Jesus, a dar ao companheiro que ali o buscava um abraço fraterno. Vá, transmita esse abraço à tua esposa e à tua filha. Mas, vá. E tenha certeza que a partir de então, Jesus te ajudará mais ainda. E ele foi. Chega em casa, em conversação com a esposa, bastante nervosa, aflitiva, ele disse-me que transferisse a você aquele abraço fraterno que, a bem da verdade, me reestruturou até então. E eu vou fazê-lo, como estou fazendo. E que a nossa filha fosse feito mesmo. A partir daquele momento, aquela companheira, como de um passo de mágica, transforma-se dentro do campo racional, dentro do campo do sentimento. E a filha, aquela condição no campo da enfermidade também desaparece. E, curiosamente, bate à sua porta um companheiro da qual ele havia feito um trabalho e da qual não havia recebido. Fora lá para poder pagá-lo. Então, essa é a proposta que, naquela época, embasou o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes como um homem não predestinado, mas como um homem que estava, a partir de então, a abrir o seu coração, exatamente, lindos casos de Bezerra de Menezes, esse é o nome da obra, que abriu, esse é o nome do livro, lindos casos de Bezerra de Menezes, que abriu ali o condicionamento para firmar no nosso meio espíritos a caminho, mais uma vez, voltando à questão 67. Qual o objetivo da reencarnação? Ou seja, esse homem, não como líder, mas como algo bastante representativo no campo crístico, para o meio, e que não ficaria somente naquele meio, que teria exemplos para a posteridade. O próprio Chico Xavier, quantas vezes o nosso companheiro enfiava a mão aos bolsos, paletó, digamos, também surrado, e ali só ia saindo uma nota de um cruzeiro, 2 cruzeiros, 5 cruzeiros, sem saber como. Presume-se até que dinheiro, que quem sabe tenha sido materializado ali, porque tudo tem um condicionamento, nada é eterno. Vai tirando, tirando e tudo acaba, aquele dinheiro acabaria. E quantas vezes esse nosso próprio irmão, nas suas chamadas sopas fraternas, acalentava o coração de muitos que sequer sabiam da presença de Jesus. Quantos? Quantos irmãos que buscavam esse nosso companheiro em condições de muita aflição, podemos dizer, em condições obsessivas também, em busca de um relato, de uma palavra, de um ser que ele era afim, que já havia partido para o plano dos espíritos, e ele, com todo o seu carisma, com toda a sua humildade, conseguia fraternar o coração daqueles companheiros que até então buscavam aquelas cartas. São exemplos. Temos muitos outros, se nós quisermos. Temos aquelas nossas irmãs de caridade que estão aí dentro do nosso contexto da história, que todas se principiaram, se embasaram nessas leis divinas, nessas leis naturais.
partindo em todos os seus campos, em cada uma delas, embasada na primeira, que é a lei de adoração. Ou seja, lei de crença num ser, num Pai, no Criador, ou de crença em Jesus, nosso Mestre maior. E cabe-nos agora, diante de tudo, voltando à questão do que está escrito na resposta da questão 648, onde é dito por aqueles companheiros que a última lei é a mais importante, por ser a lei que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual. Visto, está escrito lá, que esta lei resume todas as outras. Assim, eu parabenizo a cada um de nós outros, ao Ademir, a Cida, e tantos outros que estão aí, e todos nesse orbe, a qual nos é dado as oportunidades dessa progressão espiritual, ou seja, dessa evolução espiritual, em estarmos hoje consciente, cada um de nós, verdadeiramente, de que esse amor, conforme o Cristo disse, falamos há pouco, que sobrepõe todo o mal, seja a base das nossas necessidades no dia a dia. Parabenizando-os, como disse, a nós outros, pelo fato de já termos ideia ou base nessas leis naturais. Porque ainda que nós pequemos, que ainda que nós erremos, como disse, ao homem não é dado o direito de não errar. Pelo contrário, porque é através do erro que ele supera todas as emblemagens, todas as possibilidades para uma vida melhor. Então, de sermos cada um de nós hoje compreensíveis dessas leis naturais, a qual, dentro das nossas possibilidades, estamos contribuindo com esse feito a cada um do nosso semelhante. Isto é maravilhoso, porque nós, já vindo de outras vidas e de muitas outras vidas, temos hoje a capacidade de conhecer que esta ou este é o segredo para a nossa evolução. Que ainda por percalços que hajam, nós estamos a caminho, conforme o próprio Cristo diz. Então, continuemos dessa forma. Continuemos embasado nessa última proposta, ou seja, nessa última lei. Aquela que nos dá a condição de sermos justos para com o nosso próximo. Aquela que nos dá a condição de abrirmos os nossos corações, transformando todas as nossas propostas em amor e em caridade, para que nós possamos permear tudo isso ao semelhante, que quantas vezes busca a nossa opinião, quantas vezes busca a casa espiritista, no nosso caso, evidentemente, respeitando todas as outras religiões, uma palavra de carinho, uma palavra de sensatez, e uma palavra que traduza verdadeiramente o que é Jesus. Quantos compreendem? Assim, eu parabenizo-os a cada um. Parabenizo a todos os homens do mundo que estão a caminho dentro dessa proposta de Jesus. E que nós possamos fazer, de uma forma, trabalhar essa lei, essa 10ª lei, não tanto quanto as outras, mas de uma forma diferenciada, ou principal. Desculpe, principal, diferente do que nós vimos, que se nós não fizermos a todos esses que batem às nossas portas, questionando-nos, temos feito de especial. Fala, Cida, tempo hoje.
Diga, Cida. Ela está me ouvindo? Será que ela não está com o alto-falante desligado? Bom, então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final e eu aqui quero pedir nada a ninguém. Nada a cada um de vocês, a não ser parabenizá-los e se pedir para que continue. Para que entendam perfeitamente que esta lei, ela é exatamente entendida e visto da mesma forma que Jesus andou alguns metros, quilômetros, com madeira nas costas, e ainda assim, agradecendo a Deus por aqueles, ao Pai, por aqueles que estavam vendo-o na sua caminhada final, derradeira, mas ainda assim, pedindo ao Pai, através das suas orações, através do seu lenitivo, ele tivesse uma boa estada junto do mesmo a partir de então. Muito obrigado a cada um de vocês e espero que essas chamadas leis, principalmente essa última, possa ser exatamente aquilo em que nos congrega à condição de homens participativos. Jesus disse uma coisa que eu guardo comigo. Eu digo uma coisa porque é algo particular, é diferenciado de todas as coisas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meu intermédio, vence ao Pai. Entendamos que é através da lei de justiça, do amor e da caridade. E o meu muito obrigado a vocês. Nossa gratidão, bacana demais. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Claro, claro. Vamos fazê-la então, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Para agradecê-lo pela oportunidade que nos foi mais uma vez dada. Oportunidade esta que aos nossos olhos no campo material se situam no quantitativo daqueles que estão no diálogo até então presente. Mas também pela oportunidade de termos em cada um dos nossos lares N companheiros do plano espiritual que de diversas formas estão conosco a partir desse estudo. Companheiros que vieram, espíritos que vieram degradados, espíritos que vieram trazidos, espíritos que vieram em busca verdadeiramente de si. E com certeza estão sendo levados a casas de estudos, de tratamento nas colônias espirituais. Por esses mesmos companheiros que aqui os trouxeram, levando cada um em seus corações como bálsamo, como lenitivo, os ensinamentos da noite. Agradecer a Ti, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, para que a luz que nos proporcionasse, que nos deste, Senhor, permaneça em cada gesto, em cada possibilidade. Lembrando a Ti, Senhor, que o nosso agradecimento também vai para as casas cujas palavras de Ti são edificadas todos os dias. O agradecimento a cada uma delas pela permissão que é dada-nos de que a Tua presença se faça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado de coração.
e fazei-nos sempre instrumento da vossa paz. Louvado seja o teu nome, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja.